Oi, gente, você já ouviu falar na síndrome do pensamento acelerado? Pois é, muita gente tem, mas nem sabe. Junto com a ansiedade, a síndrome do pensamento acelerado vem acometendo muita gente que nem sabe que tem essa doença, digamos assim. Eu sou Olavo Sampaio, sou jornalista, atuo como repórter e apresentador de televisão, lembrando que eu não sou da área da saúde, mas por conta aí de algumas situações que a gente acaba convivendo, também vendo outras pessoas, a gente acaba também se aprofundando sobre alguns temas. Se você está passando por alguma situação semelhante, algum problema psicológico, vá atrás de ajuda o mais breve possível. Eu fiz assim. Durante um tempo, há uns 2, 3 anos, em que eu precisei de uma ajuda mais especializada, procurei um psicólogo, um psiquiatra para poder dar uma orientação melhor, uma orientação profissional. E é isso que você tem que fazer em casos assim. Se você está suspeitando de que tem algum problema psicológico, não está dormindo direito, alguma coisa está afetando o seu pensamento, o seu dia a dia, você pode ler, você pode se aprofundar, ver vídeos como esses aqui para trocar ideias, trocar experiências com outras pessoas que passam pelo mesmo problema. Mas é de fundamental importância que procure um médico, procure um especialista, um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta, o mais breve possível. E aí eu quero falar com você sobre um ensinamento muito valioso que tem aqui, neste livro, O Mestre da Vida, que é o controle, o autocontrole das emoções. Você precisa ter o autocontrole para que situações de dificuldade não abalem o seu emocional e também situações às vezes de euforia, de muita excitação, que isso não comprometa o seu rendimento no trabalho, nem também comprometa o seu lazer, o seu convívio em família, com seus filhos, enfim. Um desses problemas é a síndrome do pensamento acelerado. Há algum tempo eu já havia percebido que eu estava com uns pensamentos muito acelerados, muito rápidos, pensando em um minuto, de forma muito rápida, em tudo em pouco tempo. E isso havia trazido um malefício para o meu corpo. Eu comecei a sentir hiperventilação, um problema que acaba comprometendo a nossa respiração, a nossa fala, e a gente precisa pausar um pouco mais, desacelerar os pensamentos, com a ajuda também de alguns vídeos, de ajuda profissional, psicológica. Também acabei adquirindo alguns hábitos para melhorar, para dificultar o acesso a esse local perigoso, para que a gente possa se distanciar desse local que não é seguro, é muito perigoso. Pois é, e aí eu lendo este livro aqui, voltando para o livro, eu vi que Jesus já foi o mestre dos mestres do pensamento acelerado, do combate ao pensamento acelerado, porque você veja, Jesus já sabia no seu ministério, e antes disso, de que seria crucificado, de que passaria pelo Calvário, todo aquele sofrimento. Jesus, como Filho de Deus, sabia do seu futuro, sabia o presente e sabia também do futuro, conhecia os planos do Deus poderoso. Algumas vezes ele falou para os discípulos que seria chegada a hora em que o Filho do Homem se entregaria, o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo, toda aquela história que a gente acompanha na Bíblia. E imagine você, ele sabia que passaria por tudo isso. Imagina a gente, imagina você aí, você com contas para pagar, você com situação aí, você com, Deus me livre, situações aí de saúde, que é um pouco mais sério. Você prevendo tudo isso, era de pirar. Eu, sinceramente, eu não sei se eu aguentaria tudo isso, prever o que de ruim pudesse acontecer no futuro e ficar simplesmente esperando, ou mesmo utilizasse a fé. Não vai dar certo, vamos evitar isso, esse colapso, essa situação. É difícil você ter todo esse autocontrole como Jesus teve, mas é possível. Tudo que Jesus fez, ele disse que nós faríamos. Ele, quando se despediu dos discípulos, quando morreu e ressuscitou, ele disse que iria para junto do Pai e que nós faríamos coisas até maiores do que as que ele fez, os milagres. Ora, veja só, imagine você ressuscitar mortos. Ele ressuscitou Lázaro já tinha morrido e ele ressuscitou Lázaro. Imagina você, quantos mortos aí você já conseguiu ressuscitar? Pois é, eu também nenhum. Por isso que a gente fala de uma fé, de um nível de fé que nós ainda não alcançamos, não é? É de ter o autocontrole, de fazer aquilo que Jesus disse que nós faríamos até coisas maiores do que ele fez. E isso nos desafia a experimentar esse estado aí de fé bem maior, de fé evoluída, digamos assim.
e de autocontrole das emoções. Gente, é preciso se controlar. A gente está vivendo um tempo aí de muita tribulação, de muitas notícias ruins, de previsão de catástrofes, de inflação, de um monte de coisa ruim que se projeta, que se aproxima, digamos assim. Mas a gente tem que manter a calma, porque a gente tem os filhos para criar, a gente tem uma casa para manter, né? O trabalho, para trabalhar todo dia, a gente tem o nosso lazer fim de semana, a gente tem a nossa vida diária. Quando a gente chega do trabalho, a gente precisa canalizar esforços para a educação dos nossos filhos. E será que a gente tem feito isso direito, de forma correta, dado a atenção necessária? Isso tudo pode nos comprometer. Por isso que a gente tem que evitar a questão do pensamento acelerado. Por quê? Olha só, os sintomas do SPA são hiperprodução de pensamentos antecipatórios, ruminação do passado, você fica pensando muito no passado, o que passou, passou. Te liberta disso. A ansiedade, dificuldade de ter prazer na rotina diária. E aí? Perdeu o prazer na rotina diária? Aquilo que você fazia tão bem e fazia com tanto prazer, já não é mais assim? Insatisfação existencial, flutuação emocional, sono insuficiente, você dorme cansado, acorda cansado. Déficit de concentração e diversos sintomas psicossomáticos, como cansaço físico exagerado, cefaleia, dor de cabeça, né? Alteração do apetite. A SPA é a síndrome do homem moderno e de fato é verdade. Envelhecem precocemente num lugar em que jamais deveriam envelhecer, no território da emoção. Por isso muitos se deprimem, né? Mas isso a gente também tem que ter o autocontrole, a gente vai ter aflição, não tem como fugir disso. Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O exemplo de Jesus é clássico, os exemplos de Jesus, porque Jesus é um homem cheio de exemplos, mas é difícil, né, gente? E aí, como é que faz para conseguir isso? É com oração, pedindo a Deus o discernimento, pedindo a Deus que nos dê essa força para a gente poder encarar os problemas do dia a dia, colocar cada situação no seu devido tempo. O passado, o que foi passado já passou. Eu, por exemplo, tenho problemas em que perdas em que eu tive, de situações de dificuldade que às vezes ficam amarrando, dificuldade de perdão também, às vezes você não se perdoa por coisas que fez no passado, e isso vai só nos amarrando, isso vai gerando uma bola de neve, vai nos acompanhando, é um fardo nas costas. Imagina aí o fardo nas costas de coisas que você não libera. Libera tudo isso, estou falando para você, mas é para mim também. No presente a gente tem que fazer o hoje, tem que fazer o que precisa fazer agora. O que eu preciso fazer? É acordar cedo, é fazer exercício, preciso perder peso, preciso melhorar a cabeça, preciso dar mais atenção para os meus filhos, atenção para minha esposa, preciso viver o presente. Até porque, minha gente, o futuro ainda não começou, o futuro é amanhã, e esse amanhã nunca chega, a gente sempre vai ter amanhã, e às vezes você fica antecipando as coisas e você deixa de viver o hoje. Ah, semana que vem eu vou ter uma viagem a negócio, semana que vem vai ter uma prova, semana que vem vai ter um dia difícil no serviço, vai ter um projeto para apresentar, e a gente fica esperando na faculdade, sei lá onde, e aí a pessoa fica vivendo só o futuro, fica vivendo o futuro, coloca o seu pensamento lá, e o hoje, e a segunda, e a terça, e a quarta, eu vivo na segunda-feira já esperando o domingo? Que é isso? E aí eu vou viver, quando eu vou chegar no final do ano, eu vou ver que eu não vivi nada, vão ser 8, 10, 15 anos que passou e eu nem vi passar. Meu filho, quando de repente olhar, já vai estar um homem grande, já namorando, já casado, quem sabe, e aí a pessoa já perdeu um bom tempo da vida só pensando no futuro, só fazendo contas e achando que realmente... Vai por mim. Problemas todo mundo tem. Uns mais, outros menos, uns mais difíceis, outros mais fáceis, mas deixa que tudo você vai resolvendo no hoje. Começa agora. Um grande problema no futuro vai sendo resolvido no hoje. Você vai começando fazendo pequenas ações. Quando você vê daqui uma semana, 2, o problema já está bem menor. O problema lá da frente já vai diminuindo. Quando você chegar lá, você já vai ver que o problema já está mais ou menos encaminhado. Você vai resolver no dia. Não sofra por antecipação. Olha, apesar de saber da violência do martírio que eu esperava, Jesus não viveu a síndrome do pensamento acelerado. Jesus, imagina aí. Jesus respirou fundo e pensou no hoje, o que ele poderia fazer para deixar todos esses ensinamentos, essas lições maravilhosas que constam na Bíblia, para a gente poder viver melhor. Vamos viver melhor, gente, vamos pensar no hoje, vamos viver o agora,
Claro que você não vai ser um irresponsável de jogar tudo pro alto, de não pensar. Planeja, mas cada coisa no seu devido tempo. O futuro é construído nesse exato momento. Você pode fazer muito pelo seu futuro agora. O passado já passou. O ontem, esse já era. Vamos para frente. O futuro nos espera. Coisas maravilhosas, coisas boas, desafios. Só vai depender de você. Pede para Deus, que eu tenho certeza que Deus vai lhe ajudar, vai te ajudar nessa caminhada para você ter aquilo que você deseja, de repente o desejo do teu coração, passar por esse momento aí de dificuldade, essa síndrome do pensamento acelerado e colocar tudo nos eixos, de volta, do jeito que era antes, como Deus nos fez, como Deus nos colocou aqui na Terra, que a gente era bonzinho, saudável, o nosso pensamento era maravilhoso, não tinha nada de pensamento acelerado. Essas loucuras do dia a dia, a gente é que foi criando, foi colocando, foi admitindo, foi permitindo que tudo isso contaminasse a nossa vida. Então, tenta tirar tudo de ruim. E se precisar de ajuda, vai pedir socorro. Pede para um médico, para um psiquiatra, psicólogo, terapeuta, enfim, alguém que puder te ajudar. Ou uma pessoa próxima, quem sabe um familiar, a sua esposa. Conta para ela, conta para o seu filho, conta para sua mãe, não sei. O que você está passando. Quem sabe você possa ter um conselho também muito bacana, né? Os conselhos são sempre muito bem-vindos. E claro, se aconselhar com ele, com Deus Pai, que vai te ajudar, eu tenho certeza. Valeu, gente, obrigado. Se inscreve aqui no nosso canal. Se tiver alguma dúvida, quiser falar sobre algum tema ligado também ao cristianismo ou à comunicação, ao jornalismo, só mandar pra gente que a gente faz um vídeo comentando. Quero saber o que você achou desse vídeo. Valeu!